Olá, boa tarde. Vamos começar a análise desta semana aos índices europeus pelo CAC, que tinha apresentado durante não só a última semana, mas nas últimas semanas, um eventual padrão de inversão com o Head and Shoulder Stop. Tínhamos visto na semana passada que seria necessário esperar pela ativação do padrão para ficarmos um pouco mais desconfiantes. Daí eu ter deixado a indicação de curto prazo neutral, porque apesar de estarmos muito próximos da neckline, a sua quebra era fundamental para termos um negativismo associado ao movimento. Neste caso, acabamos por não ter a quebra numa primeira fase e tivemos mesmo a inviabilização do padrão, pelo menos deste padrão inicial, a partir do momento em que a cotação ultrapassou os 5.098 pontos em alta e quebrou o máximo relativo anterior, que correspondia ao ombro direito do padrão. Pode-se ver no gráfico horário que o CAC mantém alguma volatilidade. Não só o CAC, os índices europeus em geral têm mantido alguma volatilidade nas últimas semanas, principalmente desde o início de abril, mas ainda assim verifica-se que tem vindo a apresentar um padrão de mínimos relativos consecutivamente superiores ao anterior. Quebrou aqui este primeiro range de resistência nos 5.018 pontos, quebrou o segundo range também nos 5.080 pontos e nesta fase parece querer aproximar-se dos máximos anteriores. É bastante possível, eventualmente inclusive é provável que tenhamos uma aproximação ao máximo relativo à forte zona de resistência nos 5.231 pontos, que correspondem aqui sensivelmente à aproximação a máximos no gráfico diário. Este corresponderá ou ficará por volta dos 5.272 pontos, seja como for, é importante que se vigie a possibilidade de haver uma quebra em alta a acontecer, e mesmo sem acontecer nesta fase, parece-me que o otimismo está novamente de volta ao CAC. Podemos ter aqui uma nova aproximação à neckline, à zona de suporte, antes de termos um reteste a máximos e uma eventual quebra, mas para já, havendo a inviabilização temporária do padrão, eu vou ficar para a próxima semana neutral ascendente numa ótica de curto prazo. É ainda assim possível, como digo, que tenhamos uma nova retração, uma nova aproximação aqui, sobretudo à zona dos 5.018 pontos. O acontecimento, por exemplo, de um novo mínimo relativo superior ao anterior, para depois termos uma continuação do movimento ascendente. É possível, mas para já no gráfico horário não há quaisquer sinais de inversão de curto prazo, por isso nesta fase é prudente manter-nos minimamente positivistas. No que diz respeito ao longo prazo, continua a não haver quaisquer sinais de perigosidade, por isso continuo bastante positivista no CAC no médio e longo prazo, inclusive provavelmente o CAC tem e continua a ser tem vindo a ser e continua a ser o índice europeu em que eu nesta fase estou mais positivista, ao contrário do que acontecia, por exemplo, no ano passado. Passando ao DAX, no DAX tivemos alguma surpresa, uma surpresa positiva, porque a partir do momento que tivemos um congestionamento em forma de consolidação abaixo da neckline que tinha sido quebrada, não em relação ao gráfico diário, mas em relação ao gráfico de 4 horas, onde tínhamos um Head and Shoulder Stop, esperava-se que houvesse uma continuação, uma quebra em baixa. Seria por aí a probabilidade de quebra a acontecer seria em baixa, acabou por acontecer a quebra em alta e por isso é provável que também aqui nesta fase tenhamos uma continuação do movimento descendente. O movimento de curto prazo, ou aparentemente tudo indicaria que o movimento iria dar então esta quebra em baixa e a continuação do movimento descendente, isso acabou por não acontecer e então temos o DAX a recuperar. Se olharmos para o gráfico de 4 horas, podemos ver inclusive que tivemos a ultrapassagem em alta deste ponto de referência, 11.731 pontos, um ponto de referência importante. O primeiro sinal de recuperação veio da quebra em alta desta pequena zona de resistência por volta dos 11.625 pontos. Nesta fase estamos então a consolidar acima desta zona, que é agora uma zona de suporte. É possível que tenhamos brevemente um reteste a este máximo relativo, até que o tenhamos e até que tenhamos a sua quebra aqui dos 12.075 pontos, sensivelmente. Continuará a haver algum perigo em relação ao DAX, porque é sempre um padrão de inversão que aconteceu, que foi ativado
e que não foi ainda nem de perto nem de longe, não viu a sua projeção ser cumprida, mas da forma que os mercados têm vindo a reagir, é possível que essa projeção já não seja atingida, pelo menos para já. Vou alterar então o meu sentimento de curto prazo no DAX para neutral. Não deixo já e para já neutral ascendente, precisamente devido ao facto de não termos tido ainda a ultrapassagem alta do máximo relativo. Se isso acontecer durante esta semana, então o meu sentimento vai alterar-se de forma significativa. Vamos então para já aguardar para ver o que é que acontece durante a próxima semana. Também no IBEX eu estava algo renitente, numa ótica de curto prazo. Tínhamos tido aqui um breakout descendente deste padrão de inversão. O gráfico horário, para o qual já vamos olhar, apresentava ali alguns sinais de preocupação. Tínhamos como ponto positivo, no caso do IBEX, o forte suporte que se gerou desde junho do ano passado até aqui a março deste ano, quando houve o breakout ascendente. Tudo indicaria que poderia haver aqui uma continuação do movimento ascendente assente na força desse suporte. No gráfico horário podíamos ver aqui alguma resistência, daí a minha neutralidade, porque tínhamos tido o breakout descendente, apesar desse breakout descendente ter terminado com um padrão de inversão e, enfim, poderíamos ter aqui uma quebra, tínhamos aqui um range de lateralização e a quebra poderia ser tanto em alta como em baixa. Em alta daria um eventual rally ascendente, em baixa daria um reteste a mínimos. Acabou por acontecer a quebra em alta do movimento, continuamos sem a inviabilização deste setup de máximos relativos consecutivamente inferiores ao anterior, sobretudo se tivermos em consideração o gráfico de 4 horas. Repare-se, temos aqui um grande máximo, segundo grande máximo e o terceiro continua sem acontecer. Estes pontos aqui são demasiado difusos para poderem ser considerados como tal. Temos, no entanto, aqui uma consolidação, repare-se, uma consolidação que acabou por ser quebrada em alta. Podemos considerá-la como uma potencial bandeira e, se assim for, se considerarmos este ponto como uma bandeira, podemos considerar que existe a possibilidade de termos uma continuação do rally ascendente e um novo reteste a máximos. Parece-me, pelo menos para já, a teoria mais viável e mais com maior potencial no IBEX, devido sobretudo ao facto de, como disse e volto a repetir, estarmos assentes numa zona de suporte de muita força e de muita significância. Vou por isso para já manter então a indicação de curto prazo neutral ascendente no IBEX. Aqui repare-se que não é tanto para a próxima semana, mas é mais para 2, 3 semanas, porque podemos inclusive durante a próxima semana não ter para já a quebra em alta deste movimento, mas ainda assim acredito que no curto, médio prazo tenhamos a quebra em alta do máximo relativo e um novo reteste a máximos no IBEX. Terminando no PSI20, aqui os sinais de renitência que eu tinha deixado na semana passada acabaram por se justificar. Estávamos na análise da semana passada precisamente aqui junto à zona de resistência diagonal. O PSI20 não teve força ascendente suficiente para quebrar esta zona de resistência diagonal e parece agora novamente querer aproximar-se da zona de suporte, também esta diagonal. Vamos ver o que é que acontece. Para já, não tendo havido a ultrapassagem com sucesso do máximo relativo anterior, vou deixar a indicação neutral descendente para a próxima semana, se bem que poderemos ter, esta era a minha teoria da semana passada, termos aqui uma reação descendente à resistência e depois uma quebra em baixa da zona de suporte. Podemos também ter, num cenário mais otimista, um reteste à zona de suporte e depois o breakout ascendente do padrão. É uma possibilidade, vamos ver. Para já, acredito que pelo menos tenhamos já o reteste aos 6.000 pontos. Vamos ver o que é que acontece durante a próxima semana. O ideal era que houvesse a quebra ascendente o mais rapidamente possível, para que assim o PSI20 pudesse retestar máximos e continuar a sua cavalgada ascendente. É tudo então por esta semana em relação aos índices europeus. Obrigado pela atenção e um resto de bom fim de semana.